De volta com o Bandeirantes Acontece para o nosso papo a cada 15 dias com o Cid Torquato, que é o embaixador do Econ Libras e que é um dos maiores especialistas deste país na vida da pessoa com deficiência. Tudo bem, Cid? Como vai? Boa tarde. Oi, boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todo mundo. Seja muito bem-vindo aqui. Ô Cid, você está presencialmente no Encontro Mundial da Deficiência Visual pela primeira vez, sendo realizado na América Latina, mais de 190 países participando. Eu queria que você falasse um pouco da importância desse evento para São Paulo, para o Brasil, Cid. Então, já estão aqui nos finalmente, né? Os últimos, muita gente já foi embora, hoje é o último dia, muitas atividades acabaram na hora do almoço. Eu estou participando aí, acabei de participar de um painel que foi até agora há pouco, então as pessoas já estão se dispersando. Muito interessante, cerca de 1.200 pessoas por aí que participaram né, nos dias mais quentes do evento, que foram terça, quarta e quinta, cerca de metade das pessoas cegas. Então, para começar, já é interessante estar num ambiente como esse, que você tem um número enorme de pessoas com deficiência, né, pessoas cegas. Isso já, para quem, obviamente, é evidente, para quem enxerga, isso já é uma experiência, muitas vezes, interessante, né, porque a gente não está acostumado a tanta gente, por exemplo, cega, ou tanta gente com deficiência num só lugar. Então, isso já tem um impacto visual, né, muito interessante. E as pessoas, muito interessante também ver o comportamento da maioria dessas pessoas cegas, né? O celular é a ferramenta central na vida delas. Elas andam com o celular na mão, né, com os fones no ouvido e interagindo. E o celular, ele é para falar, ele é para receber mensagens, ele troca e-mail, mas também agora estão surgindo novas tecnologias que fazem do celular uma máquina mais importante ainda para os cegos, inclusive, conseguirem se localizar, conseguirem transitar, conseguirem se mover com autonomia, né, ou em ambientes fechados, como eventos como esse, ou shoppings ou lojas, né, ou na rua. Então, tem interessantíssimo as tecnologias que foram mostradas aqui esses dias, né, atores de vários países do mundo. Então, é uma experiência muito bacana. E o prestígio para o Brasil, isso é feito aqui, a comunidade cega no Brasil é muito bem organizada. Você tem a ONCB, que é a Organização Brasileira, dos Cegos, a Organização Nacional dos Cegos do Brasil, que é muito bem organizada, presidida pelo Beto Pereira, né, reúne grandes nomes, né, do movimento político em prol dos direitos das pessoas com deficiência auditiva, pessoal, com deficiência visual. Então, muito, muito interessante como experiência, em que estava ali estou aqui, né, como convidado. Cid, a minha pergunta é exatamente sobre tecnologia, né? Você mencionou celulares. Claro, há sempre uma série de coisas. A política pública, obrigações do Estado, obrigações das empresas, a possibilidade de que as ruas sejam menos hostis, né? De que os ambientes públicos, pelo menos, sejam menos hostis. Mas a tecnologia, ela pode ser a fonte da revolução, né, para essas pessoas, porque elas podem proporcionar autonomia, conforto, ampliar, inclusive, as possibilidades de trabalho. E o que você encontrou, além disso que você mencionou do celular, dessa perspectiva de revolução acenada pela tecnologia, meu caro Cid? Zaidan, muito bom responder uma pergunta sobre esse tema, porque, de fato, a gente já fala isso todas as vezes que eu estou aqui, a gente repete a mesma afirmação de que como as tecnologias são importantes para as pessoas com deficiência. E, com certeza, para os cegos e para as pessoas com deficiência auditiva, pessoas com baixa visão, não é diferente.
Então, eles se valem muito, muito da tecnologia para melhorar a qualidade de vida e para ganhar, minimizar, né, as limitações que a falta de visão causa. Então, eu venho para um evento como esse, Zé, com os olhos muito atentos, porque vocês sabem que, né, além da minha militância, eu sou um empreendedor, um profissional que atua, inclusive em termos de negócios, né, nessa área da deficiência. Então, estou sempre com o olho muito aberto a possibilidades de negócios, de novas tecnologias, trazer novos recursos tecnológicos assistivos para o Brasil. Então, isso foi bastante interessante. Eu diria que, em termos de tendências, Aidan, quase que eu não precisava nem dizer, mas é inteligência artificial em tudo. É até repetitivo ficar falando inteligência artificial, porque daqui para frente, tudo que você imaginar em termos tecnológicos vai ter algo de inteligência artificial embutido. E a inteligência artificial não é algo, né, per se, ela existe em função de alguma coisa, né? Então, ela se encaixa nessas tecnologias, ela empodera essas tecnologias e em função dela estão surgindo né, novas ideias aí muito interessantes. Então eu já vi algumas possibilidades de negócios muito, né, para tocar num ponto muito importante, que é a descrição de imagem. Esse é um ponto fundamental para o cego, né? Ele obviamente não sabe o que está acontecendo, não sabe o que tem na frente dele. Então, recursos de descrição de imagem, sejam eles humanos ou sejam eles por máquina, por software, são muito importantes. Então, essa é uma tendência em termos de tecnologia. E Ronald, né, a gente falava antes, eu queria frisar para vocês, né, o que eu achei que foi o ponto mais importante da agenda do movimento, né, da agenda desse encontro que teve aqui no Brasil, da agenda política do encontro, que é, né, uma grande preocupação sobre o futuro do Braille. Essa eu acho que é a maior preocupação da comunidade cega, o futuro do Braille, né? O que vai acontecer com o Braille numa era que a gente tem tudo digitalizado, que você tem audiolivros, audiobooks, né, que você escuta, com o digital você perde então, também aquilo que nós também aprender a escrever, né? Você perde o aprender a escrever, tá certo que para o cego é diferente de quem escreve com a mão, né? Que também é importante, né? Aprender a escrever, escrever para você aprender o idioma, né? E no caso do cego, né? Usar braille tanto como leitura, mas também como escrever em braille, né? E ter os equipamentos necessários para você ter atividades em braille. Uma linha braille, que é uma ferramenta que você usa nesse processo, as mais baratas aí estão por volta de R$15 mil, né, a linha braille. Então, eu precisava explicar um pouco mais sobre isso, não vai dar tempo agora, mas são tecnologias caras. Então, aprender braille ficou caro, é custoso. É sobre o futuro do braille e que tem um impacto muito grande, né, consequências em outras frentes de atuação do cego, como a educação, né, a escola, a educação, a capacitação. Então, é uma discussão muito interessante. A preocupação é mundial, Cid? Esse conflito de tecnologias. Né? É interessante ver isso acontecendo na prática, né, no mundo inteiro discutindo como que as tecnologias digitais, que por um lado aceleram tanto a vida e dão tanta autonomia à vida da pessoa cega, também por outro lado estão tirando, né, dessa comunidade uma das práticas fundamentais, que é de aprender a ler, a escrever usando braille. Então, né, muito interessante aquela história, né, de quem viver verá o que vai acontecer. Perfeito, muito bom. Mas assistir isso de perto, né, isso acontecendo, é muito interessante.
O ideal, né, e quem está nos escutando, é conscientizar nossos gestores de que é muito, muito importante continuar incentivando as tecnologias digitais, né, o audiobook, né, outras tecnologias digitais que favorecem o cego. Mas é muito, muito importante continuar investindo em Braille, capacitação de professores, aquisição de equipamentos, para que a gente consiga manter um padrão educacional né, das pessoas que não enxergam, né, no mesmo nível né, de quem né, que é evidente. Ou seja, aprendendo a ler e escrever como deve, e que no caso do cego é usando o Braille. Então, esse é o recado aqui passado, né, moral da história desse nosso encontro de deficiência visual e global que tivemos esta semana aqui em São Paulo. Terminando hoje no Anhembi e com a participação do Instituto Torquato, que veio aqui para dar esse depoimento muito importante para tratar desse tema.